Boa noite! No jornal de hoje você vai ver: Clínica de Odontologia da FAESA reinicia os atendimentos a portadores de necessidades especiais. São 6 anos de trabalho com a comunidade. A terceira semana de Psicologia da FAESA comemora os 42 anos de psicologia no Brasil. Sindicato dos Jornalistas debate a liberdade de imprensa e traz a peça Caso Herzog. Daqui a pouco no Jornal da FAESA. Boa noite! Caso Herzog. A peça é trazida pelo Sindicato dos Jornalistas do Estado e relembra os anos de chumbo do país. 42 anos de psicologia no Brasil. A terceira semana de Psicologia da FAESA comemora a data. Atendimentos a pacientes com necessidades especiais é retomado pela Clínica de Odontologia da FAESA. O Jornal da FAESA está começando. O Intercom, Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, acontece entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Entre os trabalhos apresentados na Expocom, 2 são de alunos da FAESA. Para mais informações, entre no site do Intercom, www.intercom.org.br. Com 6 anos de funcionamento, a Clínica da FAESA retorna aos atendimentos a pacientes com necessidades especiais. São cerca de 8 atendimentos diferenciados por semana. A Clínica de Odontologia da FAESA retomou o atendimento para pessoas com necessidades especiais. Já são 6 anos atendendo a comunidade. Desde o ano passado que eu estou vindo aqui, eu acho que para mim é maravilhoso. Com estágio de odontologia para portadores de necessidades especiais, os alunos da FAESA realizam cerca de 8 atendimentos por semana. Aqui são feitos todos os tipos de procedimentos odontológicos. 12 alunos do 10º período de odonto atendem pacientes com algum tipo de necessidade especial. São pessoas com esquizofrenia, com paralisia cerebral e outros problemas que recebem aqui um atendimento diferenciado. Esses abridores nós mesmos confeccionamos aqui na faculdade, é feito com gás e fita crepe e precisa para ser em determinados pacientes. Nem todos precisam de abridor de boca, mas em pacientes que têm paralisia cerebral, que eles não têm uma coordenação motora perfeita. Ele tem que manter a boca do paciente aberta através desses abridores de boca. Os alunos são treinados para atender os pacientes. A ordem, a posição e a função de cada um são importantes durante o atendimento. A indicação é feita para pacientes que têm paralisia cerebral com movimentos involuntários. O paciente, ao chegar à cadeira, ele é posicionado na cadeira e utilizar a contenção para evitar movimentos involuntários na hora do atendimento. A importância de se fazer um trabalho diferenciado é diminuir o número de excluídos, colocar em prática algumas disciplinas especiais e melhor preparar os alunos. Então, o aluno, quando ele sai da faculdade, ele sai com esse diferencial no atendimento odontológico ao portador de necessidades especiais no Espírito Santo, que é a única, vamos dizer, faculdade, né, que tem na grade esse atendimento, esse trabalho, né, direcionado ao portador de necessidades especiais. Além disso, os pacientes e seus familiares são os maiores beneficiados por receberem gratuitamente um atendimento que ainda é inédito em todo o estado. Para mim é muito importante, porque eu sempre o serviço que eu tenho um sindicato, eu tentei vários dentistas, não consegui, por causa do problema dela, que ela é especial, né? Eu não consegui, para mim isso aqui foi uma benção. Após os tratamentos, a equipe se reúne para discutir o que foi feito e para falar sobre a experiência de vida que tiveram. Para os alunos, essa é uma oportunidade ímpar. Tem sido muito gratificante esse momento aqui. Depois, quando a gente termina o atendimento, a gente vai para a salinha ali, tem uma reunião onde a professora coloca para a gente a situação do paciente, conta a história do paciente, o que ele tem, e a gente estuda um pouco da síndrome que cada paciente tem. Isso tem sido mais que um aprendizado acadêmico, mas uma lição de vida. A partir do próximo dia 30,
O curso de Design de Moda da FAESA expõe no Shopping Vitória a coleção Verão Romântico. São roupas e acessórios produzidos por alunos e professores do curso. A exposição segue até o final de setembro. Veja no próximo bloco. Peça Caso Herzog é trazida pelo Sindicato dos Jornalistas do Estado. FAESA realiza a 3ª semana de psicologia. É só um instante. Clínica Odontológica. Com a prática, o aluno desenvolve a responsabilidade social, ganha em aprendizado e a comunidade em benefícios. Na FAESA, você constrói um futuro melhor. A peça Caso Herzog, promovido pelo Sindicato dos Jornalistas, fala da história do jornalismo na época da ditadura. Censura, liberdade de expressão e Conselho Federal de Jornalismo é tema do debate promovido após o teatro. Na noite do dia 24 de outubro de 1975, o jornalista Vladimir Herzog, conhecido como Vlado, foi prestar esclarecimentos sobre sua atividade política. Essa foi a última vez que foi visto com vida. O seu corpo foi apresentado à imprensa pendurado por um cinto em uma grade no dia seguinte. A grade era mais baixa do que a altura do jornalista. Mesmo assim, a versão oficial era de suicídio por enforcamento. Para lembrar a morte do jornalista e discutir a questão da liberdade de imprensa, a peça Caso Herzog foi trazida ao palco pelo Sindicato dos Jornalistas. Baseado no texto Patética, de João Ribeiro Chaves Neto, que é cunhado de Herzog, o espetáculo é um retrato da ditadura militar no Brasil, mostrando as relações pessoais e familiares da sociedade da época. No Caso Herzog, um espetáculo que tem que ser falado, tem que ser dito, tem que ser mostrado, porque as atrocidades daquela época, né, foram muito grandes. E hoje ainda a gente não tem uma democratização verdadeira dos meios de comunicação. Então, a gente fez isso principalmente para sempre estarmos em alerta. Na peça, o nome de Vlado foi mudado para Glauco, como forma de demonstrar a falta de liberdade de expressão. No evento foi realizado um debate que contou com a presença de professores e alunos da FAESA, que foram ampliar o conhecimento aprendido em sala de aula e debater temas jornalísticos. Eu acho que isso faz parte da nossa vida. A liberdade de expressão, liberdade de imprensa, a qualidade da imprensa. Eu acho que a sociedade tem que discutir isso o tempo todo, né? Porque a imprensa faz parte da nossa vida. Como eu vou morar num lugar que eu não acordo de manhã e não tenho um jornal? Mesmo que eu não tenha grana, eu vou lá, compro aquele mais baratinho. Como que eu não acordo de manhã e não vou ligar e não vou ter um jornal? Então, isso faz parte. A gente não imagina viver numa cidade que não tenha imprensa. A polêmica criação do Conselho Federal de Jornalismo também foi discutida entre os estudantes e profissionais de comunicação. A proposta do Conselho, ela cria um tribunal ético para os jornalistas, estabelece a vigência de um código de ética dentro da regulamentação desse tribunal ético e faz com que infrações do ponto de vista ético possam ser avaliadas pela própria categoria e também por representantes de outras entidades de fora, que não são jornalistas, da sociedade civil, que também teriam assento dentro desse conselho ético, que funcionaria, desse tribunal ético, melhor dizendo, que funcionaria como parte integrante do Conselho Federal de Jornalistas, que é algo salutar do ponto de vista da própria autofiscalização da categoria para as suas ações e também que poderiam atender à demanda da sociedade em estar acionando o Conselho Federal ou o Tribunal Ético, caso sinta necessidade de reclamar de alguma questão ética disciplinar cometida pelos profissionais de imprensa. O programa Mídia, que aborda assuntos jornalísticos atuais, está trazendo ao público da TV FAESA uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória.
A ordem dos convidados foi decidida por sorteio e os debates entre professores da faculdade e políticos estarão no ar até dia 7 de setembro. Após 42 anos no Brasil, a psicologia é comemorada na terceira semana de psicologia da FAESA. O evento reuniu profissionais e estudantes da área. Isolar uma pessoa com distúrbios mentais do convívio social, há muito já não é um consenso. Mais do que nunca, a psicologia procura novos caminhos para trazer de volta o indivíduo ao meio social e não excluí-lo ainda mais. Repensar a psicologia clínica. Este é um dos propósitos da terceira semana de psicologia da FAESA. Esse novo olhar da psicologia clínica, ele surge no Brasil a partir de um movimento que acontece dentro da própria psicologia, que vem da psicologia social comunitária, que vai fazer um trabalho de base com as comunidades, né, e vai mostrar que as questões estão nas relações entre os sujeitos, que o sujeito é construído socialmente em todos os momentos, né, a todo momento, e que é lá no território do sujeito que a gente deve trabalhar, e não dentro de um consultório fechado. A gente pode dizer que o sujeito é psicótico, ele vai ser a vida inteira, né? E aí a gente começa a questionar essas coisas todas. Então, como é que se trata esse sujeito? No evento, profissionais e estudantes de psicologia debateram os avanços da profissão nos seus 42 anos de existência no Brasil. Os novos olhares da psicologia clínica, tema do encontro, propõem um maior compromisso com os reais problemas da sociedade. A terceira semana de psicologia da FAESA contou com mais uma novidade. Psicólogas do Instituto de Psicologia Aplicada e Formação, em São Paulo, trouxeram, através de uma abordagem sócio-histórica, uma nova proposta em psicoterapia. Os profissionais que utilizam dessa abordagem ou que trabalham com essa abordagem têm a preocupação de um psicólogo clínico voltado para os trabalhos sociais, voltado para os problemas que estão acontecendo na sociedade de hoje e quem é esse homem que está inserido nessa cultura e nessa sociedade. É por isso que a gente denomina como uma proposta atual em psicologia clínica. A especialista em psicologia clínica e formadora do Instituto, Carla Naut de Conto, fala da importância do diálogo entre terapeuta e paciente. Esta abordagem está diretamente relacionada à psicoterapia, no sentido de relação dual e relacional dialógica do psicoterapeuta para com seu cliente. Então é no agora eu, agora você, essa relação recíproca e alternante entre o psicólogo e o cliente que se dá o desenvolvimento psíquico. Neste ano, o evento abriu espaço para profissionais e estudantes de outras áreas da saúde e educação. A ideia é mostrar que a gente não mais trabalha dentro de locais fechados, né? E não são assim, os saberes, os conhecimentos, eles não podem ser trabalhados como caixinhas isoladas. Na verdade, quando a gente está na prática, atuando em equipe multiprofissional, a gente tem que estar antenado para o que o outro está fazendo também, né? A gente não vai invadir a prática dele, não se trata disso, mas se trata de poder dialogar, de ter um diálogo, de não serem práticas incomunicáveis. O Jornal da FAESA termina aqui. Uma boa noite para você.